Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Depende do horário que você vai me assistir esse vídeo, vai assistir esse estudo. Nós estamos mais uma vez aqui para continuar. Esse é o canal Intercessores da Última Hora. E nós estamos então nesse curso, nesses estudos importantíssimos para nós ser, que nem eu sempre digo, né, um intercessor de sucesso. Esse sucesso não é um sucesso, como a gente costuma chamar as coisas, o sucesso profissional, que é o sucesso, mas eu estou falando no sentido espiritual, né, para nós ter força, nós ter sabedoria de orar corretamente, de usar a palavra de Deus dentro, né, da oração, da intercessão. É isso que eu quero dizer, tá bom? E não perder batalha, né? Porque nós vivemos num mundo onde a gente, todos os dias a gente tem uma batalha pela frente e muitas vezes nós não conhecemos, né, o que nós temos no outro dia, e Deus conhece todas as coisas, mas para nós usar, né, a palavra de Deus, para nós conseguir ter vitória em todas as situações, em todas as circunstâncias, nós precisamos estar preparados. A palavra vitória já quer dizer vitória sobre o quê? Né? É sinal que nós vamos enfrentar uma batalha, nós vamos enfrentar, né, guerras internas, externas, espirituais, em todas as áreas, mas nós aqui estamos nos referindo então a guerras espirituais, né, vitórias espirituais que só se consegue com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo na nossa vida, porque é uma guerra espiritual, tá bom? Então, a gente hoje vai começar então o segundo módulo. A gente passou pelo primeiro, que é conhecer a Deus, conhecer Deus Pai, Filho e Espírito Santo, agora nós vamos conhecer, então a gente já falou, né, vocês vão entender o sentido do que nós estamos falando, por que eu falo em preparo, em ser guerreiros preparados, no caso a intercessão, mas não deixa de ser uma guerra espiritual, uma guerra contra o mal, contra as coisas que, se a pessoa pede uma intercessão, se nós vamos interceder, orar por alguém, diante de Deus, nós nos colocamos diante de Deus, como eu já falei, em favor dessa pessoa, né? Então, mas por que nós temos que colocar diante de Deus em favor dessa pessoa? Por quê? Então, tudo isso aí a gente tá ensinando, tá passando para vocês. Então, contra o que e contra quem? Porque existe o mal, todo mundo sabe, a gente vive sempre falando, todo mundo fala, uma guerra entre o bem e o mal. Existe o bem, existe o mal, existe a luz, existe as trevas. Né? Quem conhece o mínimo da Bíblia sabe disso. Né? E mesmo que não conhece nada das Escrituras, nós sabemos que nós vivemos num mundo que é físico e que também é espiritual. Né? E que nós temos inimigos físicos e inimigos espirituais. Né? Que são muitas coisas que a gente vai ver aqui, começando por doenças, por contendas, por esse mal que opera no mundo, mentira, todas essas coisas todas que levam à destruição, nós sabemos que é o mal, né, que vem do mal. Então a nossa guerra, a palavra diz também que ela não é contra a carne e o sangue, quer dizer, ela não é contra a pessoa visível, por isso que eu digo, é uma guerra espiritual, ela não é contra a pessoa. Nós não vamos lutar contra uma pessoa, numa guerra espiritual, contra uma pessoa, contra um ser visível, né, porque Deus nos criou, no próximo módulo a gente vai falar sobre isso, espírito, alma e corpo. Né? Então nós temos um corpo físico, uma alma e um espírito, que vem depois desse módulo aqui, esse módulo 2. Então hoje nós vamos conhecer, conforme eu prometi para vocês, já que a nossa guerra é espiritual e que nós falamos que tem um inimigo, esse mesmo inimigo que fez Adão e Eva cair, tudo ia bem. Adão e Eva estavam no paraíso, Deus tinha colocado tudo ali para eles se alimentar, Deus criou então a natureza, tudo, a gente já falou sobre isso, e você conhece, Deus criou o homem e colocou ali, então tinha tudo à disposição do homem. Então o ser humano, quando eu falo homem, eu falo ser humano, Deus deu tudo que eles precisavam ali, mas Deus então colocou aquela árvore no jardim, que era do bem e do mal, do fruto do bem e do mal,
Então, por que Deus colocou aquela árvore ali? Porque aquela árvore ali simbolizava o bem e o mal. No caso, assim, ela era um símbolo do bem. Mas qual é o bem? Não é o bem verdadeiro de Deus. O bem que parece bem, mas que é mal. Por que então era bem e mal? Porque era uma mistura. O mal se transforma em bem, o bem que para nós é bem, ele muitas vezes, você sabe disso, que a gente é uma coisa que a gente acha que é boa, que a gente vai de cabeça, que a gente acha que é tudo que nós precisamos, e em vez de é um mal, né? E é um mal que realmente prejudica, que não vem de Deus, né? Nós falamos sobre as tribulações, nós falamos sobre as circunstâncias, dificuldades que nós passamos, para que Deus prepare o nosso coração, Deus permite para nos treinar, para nos ensinar. Mas se transforma em bem, né? A gente já falou sobre isso. Mas o mal que Deus quis livrar e que estava naquela árvore do bem e do mal, o símbolo da árvore do bem e do mal, era, na verdade, a gente vai ver ainda no decorrer dos estudos, por que ela tinha esse nome, a fruto do bem e do mal, a árvore do fruto do bem e do mal. Por quê? Porque ali, se o homem comesse, no momento eles conheciam só a Deus, né, que era o bem. E no momento que eles conhecessem, que eles comessem daquele fruto, eles, em vez de conhecer só a Deus, a presença de Deus, viver, né, na graça de Deus, eles iam descobrir o mal também, né? Mas eles não sabiam disso, eles não entendiam, eles não sabiam, só que Deus advertiu eles. Deus avisou que não era para comer daquela árvore, só isso. Eles deveriam obedecer, mas eles não obedeceram, eles não entenderam, quer dizer, eles sabiam muitas coisas para nós, irmãos. Deus não vai explicar o porquê disso, daquilo, porque nós não vamos entender. É a mesma coisa que uma criança está ali perto do fogo e tu quer ensinar ela, tu quer dizer, não bota a mão aqui, porque se tu botar a mão aqui, tu vai te queimar, uma criança, né? Tu só diz, não bota a mão e pronto. E o pai, a mãe fica em cima, ele não bota a mão e o pai, e ainda por cima o pai e a mãe tem que ficar vigiando, porque a criança não entende que aquilo é um mal. É um mal. Pode queimar, pode fazer um grande prejuízo, um grande estrago na vida da criança, da mão ou de qualquer parte do corpo, mas a criança não entende isso, ela não sabe. Então o pai coloca barreiro, o pai coloca ali um cercadinho, o pai e a mãe, eles protegem a criança daquilo ali, né? Não é uma coisa má, mas a criança... E na verdade isso ali era uma coisa má, mas eles não entendiam, então não adiantava Deus detalhar para eles. Espiritualmente eles eram totalmente inocentes, eles estavam na idade da inocência, né? na dispensação da inocência. Então Deus simplesmente falou, ó, que vocês não podem vir, vocês não podem comer desse fruto. Que nem um pai diz pro filho assim, isso aqui tu não pode mexer, não adianta explicar por quê, ele não vai entender. Tá? Mas é só obedecer, e o pai ainda fica ali, né? E Deus também, Deus vinha na virada do dia, todo dia conversar com eles, né? A gente não sabe tudo que eles conversavam, mas eles tinham comunhão com Deus. Quem sabe quantas vezes Deus conversou com eles, deu esse entendimento a eles, ensinou muitas coisas que eles poderiam entender, né? Algumas coisas, aquilo que Deus pelo menos ensinava que era de bem. Então eles podiam ter aquela confiança em Deus. Não, o nosso Pai, o nosso Criador, Ele só tem coisa boa, Ele nos cuida, Ele nos protege, Ele deu tudo aquilo que nós precisamos, eles deveriam confiar em Deus. De todo o coração, e se Deus mandou que não é para mexer ali, não mexe, pronto. Porque eles tinham que confiar em Deus, né? Mas o que aconteceu? Eles tinham essa confiança em Deus, eu acredito que sim. Porém, nós sabemos que esse inimigo que nós vamos falar hoje aqui, ele estava ali também. Né? Ele estava por perto e ele se meteu no meio. Aí é que entra o problema, que nós queremos conversar sobre isso hoje, a gente quer aprender. E você vai dizer assim, a mesma pergunta que eu fiz, que eu orava, quando eu comecei assim, a conhecer, eu falei assim, meu Deus, mas como? Como, Senhor? O mal? Lá no Jardim do Éden, o Satanás, como é que ele podia estar lá? Dentro do Jardim do Éden, como é que ele pôde entrar lá e tentar Adão e Eva? Eu pensava assim pra mim, né? Eu não conhecia também. Mas tudo tem um propósito. Hoje nós vamos ver, mas você vai, daqui pra frente você vai começar a entender. Nesse modo você vai entender uma parte, né? E depois você vai entendendo devagarinho, você vai encaixando, né, esse plano. Isso aqui, tudo que nós estamos ensinando para vocês, mas é um projeto de salvação, de bênção para o ser humano desde da formação,
até a nossa volta, a volta da comunhão com Deus e a eternidade. Esse mundo que nós estamos vivendo aqui é por um período de tempo estabelecido por Deus. E nós não sabemos quanto tempo isso vai levar. Umas pessoas nascem, vivem 15, 20 anos, vivem não sei quantos anos de repente logo que nasce. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Quanto tempo nós vamos viver neste mundo. E é interessante que ele está marcado. Nós não adianta, eu quero morrer. Não, não vai morrer. Porque Deus tem o tempo certo. Por isso, mas que tirar a própria vida é um pecado terrível. A palavra de Deus diz que quem tira a sua própria vida, quem destrói o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, no caso, tirando a sua própria vida, isso é um pecado. A palavra de Deus diz que Deus o destruirá. Porque Deus não deu o direito de ninguém tirar a sua vida. Isso aí não é proibido por Deus. É pecado, a pessoa não tem uma salvação depois. Porque ela está aqui para aprender, para se preparar para a vida eterna. Se ela tira a sua vida, ela interrompe aquele processo. Ela não pode entrar no reino de Deus aí. Entendeu? A pessoa mesmo já coloca sentença sobre ela de eternidade sem Deus, né? Então, assim... Então, da onde ele surgiu? Hoje nós vamos ver a origem desse inimigo, mas antes de nós falar sobre ele, esse inimigo, eu sei que muita gente tem medo. Ah, meu Deus, eu falar do diabo, falar de Satanás, eu tenho medo, meu Deus, não. Sabe quem que nós temos que temer? Eu não tenho esse versículo aqui, se eu lembrar eu trago no próximo capítulo. A palavra de Deus diz que é para nós temer a Deus, porque Satanás, irmãos, o inimigo, ele é o inimigo de Deus, Deus tem ele sob controle. Deus, ele não é maior que Deus. Deus é maior. Deus é superior. O poder de Deus jamais ele vai vencer. Por isso que a gente diz, o bem sempre venceu o mal. A luz sempre vai vencer as trevas. Por exemplo, se nós apagar essa luz agora, fica tudo escuro. Não importa, no momento que acender uma luz, nem que seja uma velhinha, a escuridão tem que ir embora, não tem o que fazer. A escuridão não tem como permanecer. Tá a noite escura, mas quando o sol começa a brilhar, a escuridão tem que sair. E isso é a mesma coisa com a luz e as trevas, o poder de Deus e o poder das trevas, o poder de Satanás. Aonde Deus está agindo, ele não pode fazer. Ele pode até estar por ali, que nem ele teve lá no Jardim do Éden. Só que ele não pode agir, a não ser que nós demos abertura para ele agir. Entende? E tudo isso aí a gente vai ver, então, como Adão e Eva. Ele vai tentar, mas ele tentou e eles deram ouvido para ele, sabendo que era errado eles praticaram. Então aí eles mesmos deram, né, a oportunidade. Então agora nós vamos ver a origem. Eu só quero fazer uma pequena oração, eu quero que você não tenha medo, não se preocupe, o teu Deus, Jesus Cristo, já venceu esse inimigo na cruz do Calvário. Ele não tem poder sobre aquele que crê em Deus, ele não tem poder sobre aquele que tem Jesus. Ele tenta de muitas maneiras nos atingir, mas ele não pode, tá? Por isso você não tem que ter medo. Sabe quem tem que ter medo dele? Quem não tem a presença de Deus. Quem não tem Jesus na sua vida, quem não conhece essa palavra, que não tem Deus, na verdade não tem a luz de Jesus para iluminar a sua vida, e essas pessoas têm que ter medo. Mas nós que conhecemos, você que vai conhecer daqui para frente, você não tem que ter medo, né? E por que muitos não falam disso? Porque é uma estratégia mesmo dele. Ele não existe, nem fala nele, porque ele é muito, meu Deus, que é terrível. Porque se as pessoas não conhecem ele, elas não têm a luz de Deus na vida delas, ele tem liberdade de agir na vida dessas pessoas. Por isso que ele não quer que fale nisso, por isso ele dá um jeitinho de mentir, de enganar e dizer que não precisa falar, não precisa ensinar isso, não precisa falar. As pessoas vão se assustar, as pessoas não vão... Nada disso, as pessoas estão já apavoradas, assustadas com muitas coisas e ele está espreito, escondido, criando um monte de problema de situação para destruir as pessoas. E as pessoas não conhecem. Mas quando a luz de Jesus, quando a luz da palavra de Deus está sobre nós, nós passamos a conhecer. E o que acontece? Nós estamos na luz. Nós estamos na luz quando nós conhecemos Jesus, conhecemos a palavra, a luz de Deus começa a brilhar em nós começamos a conhecer e a obedecer essa palavra, porque não basta só conhecer, mas nós temos que procurar a praticar com a ajuda do Espírito Santo, que nem a gente falou na última aula do primeiro módulo. O Espírito de Deus, ele ficou, que Jesus enviou o Espírito Santo justamente para isso. Nós não teríamos condições de lutar e de vencer esse inimigo sem a ajuda do Espírito Santo. Jesus veio e destruiu. Jesus venceu ele na cruz do Calvário, mas ele ainda não chegou ao fim dele, ele ainda está sobre a terra.
com a permissão de Deus, e você vai entender depois porquê no decorrer dos estudos. Mas ao mesmo tempo que Deus permitiu, né, mas que ele continuasse, ele tem freio, Deus tem controle, e o Espírito Santo está conosco, sobre nós, a luz de Jesus. Quando nós estamos na luz, quando nós temos a luz do Espírito Santo, nós temos Jesus na nossa vida, o Espírito de Deus, ele não pode nos atingir, ele não pode se aproximar de nós, nem um dardo de nada ele pode fazer contra nós. Mas o medo, irmãos, é uma arma que ele usa. Quando a pessoa tem medo, meu Deus, eu tenho medo, daí esse medo abre as portas para que ele possa agir na nossa vida. Tá bom? Então não tenha medo. Confia, você está na luz. Essa palavra, esses estudos que nós estamos dando, isso é luz para você. Você está sendo iluminado, você está sendo fortalecido por Deus. Você está recebendo entendimento e vai acontecer bem o contrário. Em vez de você ter medo, de você se apavorar, é o contrário, você vai ter coragem, você vai ter a tua luz, você vai ter poder no nome de Jesus para enfrentar isso aí. Porque ele vem igual. Entende? Ele está por aí fazendo mal. E aqueles que não têm conhecimento, que não sabem se defender, ele arrasa mesmo. Mas quando nós temos Jesus, ele também anda por todo lugar e ele tenta nos atingir, só que com aquele que tem luz, mas ele não pode nem chegar perto. Que nem agora a luz. As trevas só vai escurecer isso aqui se eu apagar a luz. Por isso nós temos que procurar manter a luz de Jesus, a luz da palavra na nossa vida. É a nossa arma, é a nossa solução, a nossa salvação, é a luz de Cristo, né? E a palavra de Deus, que é Cristo também, ele diz, eu sou a palavra, eu sou a verdade, a vida, tudo, né? Coisas que a gente já explicou nos áudios, eu não vou repetir aqui. Mas então nós vamos ver como que esse inimigo apareceu. Antes de nós lermos a palavra, eu quero dizer para você, começando esse módulo, fazer a oração primeiro. Pai, em nome de Jesus, eu te peço agora, abençoa, Senhor, cada um dos teus filhos, ó Pai, que a partir desse momento vai começar a assistir esse vídeo, Senhor. Acampa os teus anjos nas suas casas, seus lares, Pai, dentro, Senhor Deus, aonde eles estão assistindo esse vídeo neste momento, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, acampa os teus anjos, guarda de todo perigo, de todo mal, todo espírito do medo, Pai, de pavor, aquela superstição, aquele medo, Pai, de ouvir falar, Pai, desse inimigo, em nome de Jesus, eu mando embora da vida deles. Coloca os teus anjos, Senhor, acampando ao redor deles, das suas casas, porque a tua palavra diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. E a tua palavra fala sobre isso. Então eu te peço, acampa os teus anjos ao redor dessas casas, Pai, que a tua paz, que a tua presença enche este lugar, Senhor, a partir deste momento. E guarda essas vidas, guarda suas mentes e seus corações agora, Senhor. E que eles possam ouvir em paz e se preparar, Pai, para poder ter, Senhor, essa força nos seus corações. Porque independente, Senhor, de nós acreditar ou não, importante, menos, Senhor Deus, qualquer jeito, Senhor, nós conhecendo ou não, Pai, Ele está agindo e nós precisamos saber disso para nos defender. Nós precisamos disso, Senhor, para usar a Tua palavra em nosso favor, as armaduras que Tu nos deu. Por isso eu te peço agora, abençoa os Teus filhos, ó Pai. Desde agora, Pai, até o final desse estudo, que eles tenham a Tua paz nos seus corações, Pai. E todo mal, Pai, em nome de Jesus, Pai, venha cair por terra na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar, então, essa é a primeira aula. Não sei quantas aulas vai dar, talvez 2, né, sobre isso. Porque nós temos que ficar bem conscientes, irmãos. Se vocês aprenderem a ficar conscientes dessas coisas primeiro, esses 2 primeiros módulos, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, e contra quem nós estamos lutando, mas o resto tudo você vai ser tudo mais fácil, você vai estar bem preparado, tá bom? Então a palavra, o módulo, o que nós falamos antes, anterior, Deus criou os anjos, né? A gente viu, criou os anjos, os arcanjos e os querubins no céu para servir e adorar cada um tinha suas funções ordenadas por Deus. Cremos que Deus não fazia e não faz acepção de pessoas entre os anjos, mas todos serviam a Deus e adoravam a Deus de livre e espontânea vontade e deveriam fazer isso com amor. Então a gente anotou isso aqui resumidamente. Então nós sabemos que Deus criou os céus e a terra. Mas antes de Deus criarmos esse céu que nós enxergamos, sabe, esse céu, as estrelas,
a lua, que nós enxergamos essa terra que Deus criou. Deus criou o céu, os seres celestes que viviam com Ele, porque nós temos, eu já falei isso nos áudios, eu não lembro, eu creio que nos vídeos eu não falei ainda. Esse céu que nós vimos, mas aonde vem a chuva, a palavra de Deus fala que na verdade é três. Eu vou trazer o versículo se der sobre isso. O primeiro até o terceiro céu. Nós temos esse céu que é o céu que nós vimos com as estrelas, com a lua, onde nós vimos a chuva descer e tudo mais. E tem o segundo céu, que é o espaço, um espaço entre o céu onde Deus está, o primeiro céu, ou seja, onde é que Deus está com seus anjos, arcanjos e querubins. Tem esse espaço, eu não lembro agora para definir o nome, não me vem, me falhou aqui, mas é um espaço que nós podemos dizer onde estão as potestades, é um espaço e depois a terra. E esse espaço ali, irmãos, a gente chama de onde estão as potestades do ar, é onde fica, então, esse inimigo aqui, mas ele tem liberdade de andar pela terra também. Então, o que aconteceu? Ele, você vai ver, nós vamos ler ali, ele era um desses anjos, Deus criou, Deus não criou o mal. Uma das coisas que eu questionava, que eu pensava, puxa, mas se Deus é amor, Deus fez todas as coisas, e como que surgiu, como surgiu, né, Satanás? De onde ele veio? Porque Deus só fez coisa boa. E depois eu entendi, ele era um querubim ungido, ele era um anjo, um arcanjo de Deus. Não era anjo, ele era arcanjo de Deus. Ele era um querubim ungido. Então eles tinham, né, todos eles foram criados por Deus para adorar a Deus, para servir a Deus. E lá no céu também, então estava ordenado, eles não eram humanos que nem nós, tá? Eles não tinham espírito e alma como nós temos, eles eram seres celestiais criados para adorar a Deus, né? Eles não têm sexo, né? Na palavra de Deus, a gente não pode detalhar aqui os versículos, mas eles eram anjos, a escala é anjos, arcanjos e querubins. Esse anjo, ele era um querubim ungido. Ele era o que ministrava louvor no céu, toda a parte de louvor, de adoração, todos os instrumentos. Se você não sabe, todos os instrumentos que existem na terra, eles já tinha tudo no céu, muito maior do que isso, muito melhor do que isso. E também foi Deus que deu sabedoria para o ser humano criar esses instrumentos. Por isso que a música, o louvor, a adoração é de Deus, tá bom? E é claro que é usado para outras coisas, mas a inspiração foi de Deus. Então esse querubim que nós vamos falar aqui, ele era depois de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, era ele, o querubim ungido. Ele ministrava todo o louvor, ele era responsável para administrar o louvor. A Bíblia fala, nós vamos ver ali, ele era o mais lindo de todos, o mais formoso, onde Deus investiu assim tudo que ele tinha de precioso. E neste anjo ali, no sentido de preciosidade, de riqueza, nem se compara com Jesus, né, que era o Filho, mas eu digo depois de Jesus e Espírito Santo. Esse anjo era o maior que tinha de todos eles. Ele ministrava esse louvor. E ele fazia isso com o templo, como eles tinham liberdade. Deus criou eles para adorar, mas eles não eram obrigados a adorar. Lá no céu, mas também eles tinham livre-arbítrio. Deus não gosta dessas coisas, Deus jamais faria isso, criar robô. Agora tu é um anjo aqui, tu vai me adorar assim, tu vai fazer isso, tu vai me adorar desse. Não, Deus criou eles para adoração. Eles foram feitos para isso, só que eles não eram obrigados. Eles tinham liberdade. Deus queria que eles adorassem a Deus com liberdade de livre escolha, mas com amor. Com amor, não como os robôs, estão ali porque eu tenho que adorar e pronto, não vê a hora de sair, não. Eles adoravam, e Deus queria que fosse assim. E todos os anjos adoravam a Deus assim, e ele também era assim. Só que com o passar do tempo, a Bíblia não registra o tempo que isso levou, mas ele começou a se sentir importante demais. Ele começou a achar que ele adorava a Deus, que ele era um anjo muito, muito ungido, que ele era o melhor acima, ele estava acima dos outros anjos tudo, né? Dos querubins, ele era o mais ungido, o mais preparado ali. E ele achou então que de repente ele era pouco aquilo para ele queria mais.
Então o espírito da soberba, do orgulho, da vaidade, da inveja, do ciúme, tudo isso aí brotou de dentro desse querubim ungido. E ele começou a achar que ele poderia ser igual a Deus, ser maior do que Deus. Então o que aconteceu? Ele fez então, ele começou a planejar, né, uma maneira de ele achou, né, que conseguia fazer alguma coisa, mas Deus sabia de tudo. Porque Deus conhece, eles tinham livre-arbítrio de escolher se eles queriam adorar Deus com amor ou não. Deus deixou, porque na verdade, olhando por esse lado, eles também, Deus deu livre-arbítrio, mas Deus não obrigou. Só que ele poderia, e eu acredito, irmãs, porque a palavra de Deus diz que Deus é onisciente e onipresente, então ele sabia de tudo o que estava no coração desse anjo. Quando ele começou a querer ser maior que Deus, quando ele começou a sentir, querer ele ser adorado, ele querer ser exaltado, e a palavra de Deus fala, irmãos, que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide com anjo, com arcanjo, com ninguém. Tem a glória absoluta, é Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Os anjos estão lá para adorar. Nós, criatura, fomos feitos para adorar a Deus também. O nosso corpo foi feito para ser templo do Espírito Santo. Isso aí tudo a gente vai ver ainda. Então esse anjo começou a achar, de repente, por isso que a inveja, o ciúme, essas coisas, a soberba, o orgulho, tudo a gente tem que procurar, mas a gente tem que lutar contra isso e querer distância, pedir para Deus dar um coração humilde a nós, porque a fonte de tudo, desses sentimentos que eu falei, mas tudo vem dele. E agora nós vamos ler então aonde isso aconteceu, né? A petulância, a soberba desse anjo e o que aconteceu ali. Nós vamos ver então em Isaías 14, no livro de Isaías, ali, se você vai ler, tem pessoas que dizem, mas eu nunca li isso na Bíblia, ali não diz isso aqui, não, mas que nem eu sempre falo, a Bíblia é um livro inspirado, a letra está ali, Deus, a palavra está ali. Só que quando Deus quer, no momento certo, que Deus quer revelar aquilo que está ali, além da letra, o Espírito de Deus, ele aprofunda o conhecimento e ele revela para nós. E lá no Novo Testamento, Jesus falou muito, nós vamos ver também, Jesus falou sobre esse inimigo, e ele disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Então está explícito na Bíblia. Nós é que não conhecia. Talvez você não conhecia, você não ouviu falar, talvez que você pensou que medo de falar nisso. Tinha pessoas que diziam, meu Deus, eu não quero nem ouvir falar, isola, que as pessoas falam, né? Tudo isso aí, mas eu vou dizer bem sincero para vocês, é vantagem para ele. Quando a gente ignora o inimigo, faz de conta que não vê, enquanto isso está tramando contra nós. Então é isso que nós queremos que você aprenda. Nós vamos ver então em Isaías capítulo 14, 12 a 15. Preste bem atenção, se você quiser ler em casa você pode ler, mas esses versículos que nós vamos ler é o suficiente. 12 a 15. Não, 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Olha o que ele era, preste atenção. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, e subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, das trevas, no mais profundo do abismo. Mais aqui no 17, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir para casa. Olha só. E depois ainda o 19 aqui fala sobre o fim, que ainda vai acontecer. Mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo, coberto de morte, traspassado, e a espada cujo cadáver desce a cova e é pisado de pedras. Então, aqui a gente vai detalhar mais adiante aquilo que ele aqui, né, o que ele começou a achar que ele era maior, né, queria ser igual a Deus.
mas também em Ezequiel 28, no profeta Ezequiel. Então isso já tinha acontecido, e esses profetas aqui, Deus usou eles para mostrar, para explicar, né, da onde vinha esse que tentou e destruiu, né, fez o ser humano cair, né, Adão e Eva, que começou com eles tudo. No capítulo 28, 12 a 15, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, né, simbolizando ele. E diz, assim diz o Senhor Deus, tu és sinete da perfeição, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, de sardo, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu que eras querubim da guarda, ungido, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemple. E aqui no 19, ainda, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de te ver, te vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Olha o que Deus escreveu aqui. Então nós sabemos que ele tem um fim, né? Tem o dia e já está marcado, já está selado por Deus. Jesus Cristo venceu ele na cruz do Calvário. Então, resumindo, irmãos, essa aula desse segundo módulo é módulo 2, né? A origem de Satanás é o nome desse módulo, e também aula 1, talvez vai umas 2 ou 3, mas eu quero deixar só até aqui para você meditar durante, né, esses dias até o próximo vídeo, você meditar e não ter medo, não deixe o medo, meu Deus, agora eu nem vou mais assistir esses vídeos porque agora a pastora falou do diabo. Irmãos, eu não posso mentir para você. Eu estou aqui para falar a verdade. A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para você ficar livre da mentira, livre do engano, livre desses perigos aqui, irmãos, que eu estou falando. Livre de você perecer para sempre no tormento. Para você não ir para este lugar onde esse inimigo vai estar, irmão. Você vai aprender que existe 2 lugares, o céu e o inferno, e isso é real. Tem gente que não quer acreditar, meu Deus, vai falar de diabo, vai falar de inferno, mas nós temos que falar para alertar as pessoas. Jesus falou sobre o inferno, Jesus falou sobre o céu, e ele veio para levar nós para o céu. Jesus veio para levar nós de volta à comunhão com Deus, para levar nós para o céu. Mas esse aqui, mas que é inimigo de Deus, ele faz tudo o oposto de Jesus Cristo. Ele faz o contrário de Jesus Cristo, por isso que é chamado adversário de Deus. Porque Deus, ele fez todo esse estrago no céu. E nós vamos vermos, né, que ainda, nesse momento, que quando ele fez isso, ele conseguiu convencermos a 1/3 dos anjos. Ele conseguiu subverter, ele conseguiu colocar a 1/3 dos anjos também contra Deus. Esses anjos, em vez de escolher adorar a Deus e ser obediente a Deus, ficar ali na presença de Deus, eles também queriam um pouco de glória, de onde eles acharam que eles podiam fazer alguma coisa.
que eles iam conseguir ser acima de Deus, que eles iam ter um reinado, que eles iam ter, né, estar acima de Deus, quem sabe que eles iam conseguir governar Deus. Olha que mentira, olha que engano, realmente dele. E aqueles anjos deram ouvido a eles. Mas o que aconteceu? Todos eles caíram. Aqui diz que Deus, a palavra diz que expulsou eles do céu. Esse querubim ungido que afrontou a Deus, que quis ser maior que Deus, ele foi expulso do céu. Você viu ali a queda que nós lemos aqui, e a terça parte dos anjos também foi com ele. Então hoje, para terminar essa parte, Satanás é o adversário de Deus, ele já esteve no céu, ele foi um querubim ungido, ele conhece a Bíblia, mas ele não quer que as pessoas conheçam quem ele é, mas porque ele quer continuar enganando. Você sabe, quando uma pessoa mente, engana, ela quer ficar na escuridão, ela quer ficar assim, disfarçado. Você sabe como é que funciona, né? As pessoas não querem ser reconhecidas, quer usar uma máscara, sabe, uma máscara assim para se passar por outra pessoa. E você vai ver, a palavra de Deus diz que ele quer se transfigurar até em anjo de luz para enganar as pessoas, se ele puder, se as pessoas derem lugar para ele. Então, como que nós vamos falar que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós vamos falar de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, tudo que ele passou, por amor de nós, por causa que Adão e Eva foram tentados por essa serpente. Ele estava lá no Éden, mas ele estava naquele espaço onde Deus criou o jardim para que Adão e Eva tivessem ali. Aquilo tudo foi destruído, Deus criou, Deus fez tudo novo. Ele estava ali, ele não queria, ele ficou por aí, Deus permitiu, por quê? Você vai ver, a gente vai falar sobre isso ainda, Deus permitiu, porque esse ser humano que estava ali, ele teria que ser provado, também teria que ser testado mais uma vez. Porque todos nós, por isso nós estamos aqui neste mundo, para ser provados e testados por Deus. Temos que conhecer o bem e temos que conhecer o mal. E nós temos que ter uma escolha na nossa vida, o qual dos dois nós vamos querer. Porque Deus não nos obriga, irmãos, nós botar nós no céu na marra. Devolver a comunhão com Ele, né? Ele já enviou o seu filho, Ele pagou o preço, Ele ficou longe do seu filho, quer dizer, humanamente falando, Jesus veio, Ele viu o filho dele sofrer, passar por tudo isso com a sua permissão também, para resgatar o ser humano que Ele tinha criado. Porque Ele criou nós para adorar. Ele sabia, Adão e Eva ali, eles têm perdão porque eles foram inocentes, eles foram enganados pela serpente, que é a serpente chamada diabo. Eles foram enganados, eles não tinham noção do mal que eles estavam fazendo. Por isso Deus enviou, Deus vestiu eles, você sabe, matou um cordeiro, vestiu eles de pele e tudo mais, mas eles foram expulsos do paraíso. Por causa disso, a gente explicou isso nos áudios, eu creio que aqui no primeiro módulo a gente falou alguma coisa sobre isso. E Jesus veio para restaurar toda essa comunhão. Então, do que ia valer nós ensinar tudo isso que a gente já ensinou, se nós não parar aqui para ensinar você, para mostrar para você contra quem que nós temos que lutar, contra quem que Jesus lutou. E Jesus já venceu, ele não tem mais. Nós que estamos aqui ainda para ser provados e testados, e Deus quer que a palavra seja pregada para nós ter o conhecimento de tudo isso, para nós ter Deus nos deu um livre-arbítrio para nós escolher qual dos dois que nós vamos querer seguir. Você vai dizer, eu quero Deus. Então você tem que aprender isso que a gente está ensinando aqui para você. Porque Deus, irmãs, Ele dá liberdade de escolha para nós. Deus dá. Ele não quer ninguém amarrado à força lá no céu. Ele não quer que alguém venha. Jesus veio aqui, Ele disse, eu vim para dar vida e vida abundante. Ele disse, aquele que crer e for batizado será salvo. Ele disse, que se as minhas palavras tiverem em vós, tantos textos que a gente podia citar aqui, mas ele não disse vocês são obrigados. Agora, esse inimigo, mas ele quer a coisa pela força. Ele usa para mentir, o engano, ele induz as pessoas ao erro, porque ele quer nos deixar mal com Deus. Por isso que ele mente, engana, ele se faz de bonzinho, ele faz de tudo para nos enganar. E o primeiro passo dele é de fazer que nós não acreditamos que ele existe. Mas nós estamos aqui, ensinando você, para você ter força, ter sabedoria, para vencer, porque Jesus já venceu. Ele venceu tudo por nós. Nós só temos que usar a autoridade que Ele nos dá e o nome dEle para fazer a nossa parte, ficar nesse mundo e mostrar para Deus, Pai, Tu é mais importante para mim. Tu é mais importante, Jesus Cristo é mais importante para mim. Portanto, eu vou fazer o que te agrada e não o que agrada o inimigo. Mas para isso, meus queridos, meus irmãos, a gente tem que conhecer os dois lados e escolher Jesus. Porque eles existem, independente de você crer ou não, eles existem. Não acredito em
Deus, tem gente que é ateu, não acredita em Deus, não acredita em Jesus, e não quer nem saber, não acredita no diabo também, mas independente de acreditar ou não, ele existe igual, mas o mal tá aí, pronto. Né? A melhor coisa que nós temos que fazer é crer, obedecer a palavra, né? Deus deu tudo prontinho para nós, tá bom? Então, nós ficamos por aqui hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar no mesmo módulo ainda, e nós vamos ver, então, mais uns textos onde Jesus fala sobre isso, tá bom? Onde Jesus fala sobre isso, e se der, nós vamos ainda acrescentar a proteção contra isso. Qual é as armas, como nós temos proteção, qual é a proteção que Deus nos dá de imediato para nós, da nossa vida particular, contra esse inimigo, tá bom? Então, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Vou estar orando por vocês durante a semana, 2 vezes por dia eu oro por todos vocês, né? Não digo isso para me gloriar, eu digo porque é responsabilidade minha, eu estou ensinando e Deus quer que eu ore por vocês também, tá bom? Estou na retaguarda ali, estou sempre, né, em casa, nos momentos orando, intercedendo por vocês. Eu sei que tudo isso aqui para entender, às vezes é um pouquinho difícil, mas pode contar com as minhas orações. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp, perguntar. Se alguém tem um pedido de oração, mas nós já temos um testemunho de pessoas que pediram oração. Hoje mesmo eu já recebi testemunhos, né? Tenho recebido testemunho das pessoas que pedem oração, né? Manda pelo WhatsApp. Então, e também tem testemunho de tudo que é, tanto de doença como de problema na justiça, coisas assim. Então, se você quer, nós gastamos um período do nosso tempo bem vamos dizer assim, importante, né, para nós, na intercessão, na preparação dessas aulas aqui. E Deus tem sido fiel, Deus tem respondido, tem abençoado a nossa vida. E aqueles que estão dando ouvido, mas que estão prestando atenção, querem aplicar na sua vida, pode ter certeza, o mais interessado é que você aplique isso na tua vida e que você seja vitorioso, protegido, é Deus. Deus quer isso, por isso Deus está fazendo você conhecer, então, essa palavra. Tá bom? Deus os abençoe, em nome de Jesus, então até a próxima aula.